Imagine por um momento um ser de beleza e poder incomparáveis, criado para ser o símbolo da perfeição divina. Esse era Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Entre os anjos, ele era singular, dotado de uma glória que superava a de todos os outros seres celestiais. Em Ezequiel 28, 12 e 15, lemos: Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Lúcifer não era apenas um anjo. Ele era o modelo ideal da criação angélica de Deus, adornado com uma beleza que refletia a glória do próprio Criador. Deus, em sua infinita sabedoria, criou Lúcifer com um propósito especial. Ele foi feito no Éden, jardim de Deus, como diz Ezequiel, onde suas vestes eram adornadas com pedras preciosas. Cada detalhe da sua criação foi meticulosamente planejado para refletir a magnificência divina. Não é difícil imaginar o esplendor de sua aparência, a maneira como ele brilhava entre os anjos, um reflexo da luz celestial. Lúcifer era um ser de incomparável beleza e sabedoria, um exemplo vivo da capacidade criativa de Deus. No céu, Lúcifer ocupava uma posição de grande responsabilidade. Ele era um querubim ungido, encarregado de proteger e conduzir os outros anjos. Sua presença no trono de Deus era um símbolo de confiança e honra. Lúcifer liderava os coros celestiais, enchendo os céus com músicas de louvor e adoração. Sua influência era vasta, e ele era reverenciado por todos os anjos como um líder exemplar. Ele possuía um papel central na adoração e nos rituais celestiais, desempenhando suas funções com graça e autoridade. A beleza de Lúcifer era tão deslumbrante que palavras humanas falham em descrevê-la completamente. Ele era perfeito em beleza e cheio de sabedoria, qualidades que lhe davam uma autoridade natural sobre os outros anjos. Sua inteligência era aguda e suas decisões eram sábias e justas, tornando-o um líder nato. Ele possuía uma sabedoria que parecia infinita, um dom que lhe permitia compreender e executar a vontade divina com precisão impecável. Lúcifer não era apenas belo, ele era também incrivelmente sagaz. Lúcifer desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Ele estava constantemente na presença divina, participando dos conselhos celestiais e executando as ordens do Criador. Sua proximidade com Deus lhe conferia uma honra especial, e ele era um canal direto da vontade divina para os outros anjos. Esta proximidade também significava que Lúcifer possuía uma visão única da glória e dos propósitos de Deus. Ele era um confidente celestial, alguém que caminhava nos átrios mais sagrados do céu, compartilhando de uma comunhão profunda com o Criador. Os outros anjos olhavam para Lúcifer com admiração e respeito. Ele era o modelo de virtude e excelência, um líder cujo exemplo todos aspiravam seguir. Seu papel como líder do coro celestial o colocava em uma posição de destaque, e ele era frequentemente elogiado por sua habilidade em guiar os anjos em adoração. Lúcifer era visto como um reflexo da glória de Deus, e sua presença inspirava os outros a servir com maior fervor e dedicação. Ele era, sem dúvida, uma estrela brilhante no firmamento celestial, admirado e reverenciado por sua grandeza e sabedoria. Amigos, vocês já se perguntaram como um ser tão perfeito como Lúcifer poderia se tornar o maior adversário de Deus? A resposta está no orgulho que surgiu em seu coração. Em Isaías 14, 12 e 15, lemos sobre a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lúcifer começou a ver sua própria beleza e sabedoria como um reflexo de si mesmo, e não de Deus. Este orgulho inflamou seu desejo de ser adorado e exaltado acima do Criador, levando-o a acreditar que ele poderia ascender ao trono de Deus. Lúcifer não apenas se contentou em ser o mais belo e sábio dos anjos, ele queria ser igual a Deus. O profeta Isaías nos conta as palavras de Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Este desejo de usurpar o lugar de Deus mostrou a extensão de sua ambição e corrupção. Ele ansiava pelo poder supremo e pela adoração que pertenciam unicamente ao Criador, um desejo que selou seu destino. Para realizar seu plano de usurpação, Lúcifer não agiu sozinho. Ele usou sua posição e carisma para persuadir 1/3 dos anjos a se juntarem à sua rebelião. Em Apocalipse 12:4, lemos que sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu. Lúcifer, agora consumido por seu orgulho e ambição, convenceu muitos anjos de que eles poderiam governar e ser adorados como deuses. Esta rebelião celestial foi um ato de desafio direto contra a autoridade de Deus, um movimento que abalou os fundamentos do céu. A revolta liderada por Lúcifer culminou em uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e seus seguidores. Em Apocalipse 12, 7 e 9 lemos: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Esta batalha épica foi a última tentativa de Lúcifer para tomar o controle do céu, mas ele foi derrotado pelas forças leais a Deus, lideradas pelo arcanjo Miguel. Após a derrota, Lúcifer e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu e lançados à terra. Esta expulsão marcou o início da presença do mal no mundo. Jesus mencionou esta queda em Lucas 10:18. Eu via Satanás como raio cair do céu. A transformação de Lúcifer em Satanás foi completa, e ele se tornou o adversário de Deus e da humanidade, trabalhando incansavelmente para corromper a criação divina e afastar os seres humanos do caminho da justiça. A transformação de Lúcifer em Satanás não foi apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de natureza. Ele passou de ser um anjo de luz para o príncipe das trevas, o enganador e acusador. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo adverte que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esta capacidade de engano é uma das armas mais poderosas de Satanás, permitindo-lhe seduzir e enganar a humanidade. Satanás, o adversário, continua a desafiar os propósitos de Deus, mas sua derrota final é certa, conforme revelado nas Escrituras. Desde o momento em que foi expulso do céu, Satanás voltou sua atenção para a humanidade, buscando corromper a criação de Deus. O primeiro grande ato de Satanás na terra foi a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, 1, 6, lemos como ele, disfarçado de serpente, enganou Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Usando astúcia e mentiras, Satanás semeou dúvidas no coração de Eva, levando-a a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Este ato de desobediência trouxe o pecado ao mundo e rompeu a comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. A influência de Satanás não se limitou ao Jardim do Éden. Após a queda de Adão e Eva, o mal se espalhou rapidamente pelo mundo. Em Gênesis 6:5, vemos a extensão desta corrupção. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Satanás encontrou um terreno fértil nos corações humanos, onde ele semeou violência, mentira e desobediência a Deus. A humanidade, criada à imagem de Deus, agora estava em constante batalha contra a influência maligna de Satanás. Satanás usou vários estratagemas ao longo da história para desviar a humanidade do caminho de Deus. No Antigo Testamento, vemos exemplos de sua astúcia. Em 1 Crônicas 21:1, Satanás incitou Davi a fazer um censo de Israel, desobedecendo a ordem de Deus. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Esta ação trouxe severas consequências para o povo. Satanás, através de suas mentiras e manipulações, procurou constantemente desviar o povo de Deus, levando-os à idolatria e ao pecado.
Satanás também desempenhou um papel direto em momentos cruciais da história bíblica. No livro de Jó, vemos como ele pediu permissão a Deus para testar a fé de Jó. Em Jó 1:9-12, Satanás questiona a fidelidade de Jó, e Deus permite que ele o teste, com limites. Jó permaneceu fiel, mas sua história revela o poder e a malícia de Satanás em tentar destruir a fé dos fiéis. Este relato nos mostra que, embora Satanás tenha poder para causar sofrimento, ele está sempre sob a autoridade soberana de Deus. Apesar dos ataques incessantes de Satanás, muitos fiéis resistiram à sua influência. Daniel e seus amigos na Babilônia são um exemplo brilhante de fidelidade. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor, enfrentando a fornalha ardente. Sua firmeza mostrou que, mesmo sob ameaça de morte, a lealdade a Deus supera a tentação e o medo que Satanás tenta incutir. Estes exemplos de resistência servem como um poderoso testemunho da força e da fé que podem superar qualquer provação satânica. Por mais sombrio que possa parecer o quadro da influência de Satanás, a Bíblia está cheia de promessas de redenção e vitória final. Em Romanos 16:20, Paulo assegura: "E o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés." A vinda de Jesus Cristo foi a resposta definitiva de Deus ao problema do mal. Com sua morte e ressurreição, Cristo desarmou os poderes e autoridades malignas, triunfando sobre eles conforme Colossenses 2:15. Esta vitória nos dá esperança de que, apesar das batalhas contra Satanás, o destino final é a vitória de Deus e a restauração completa da criação. Queridos ouvintes, vamos agora examinar um dos momentos mais emblemáticos do Novo Testamento, quando Satanás tentou o próprio Jesus no deserto. Após seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 4:1-11, vemos como Satanás tentou Jesus de várias maneiras. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás ofereceu a Jesus comida, proteção divina e todos os reinos do mundo em troca de adoração. No entanto, Jesus resistiu a todas as tentações, respondendo com a verdade das Escrituras. Esta vitória de Jesus no deserto é um exemplo poderoso de como a fé e a palavra de Deus podem vencer as tentações de Satanás. Durante seu ministério, Jesus teve vários encontros com demônios, mostrando seu poder e autoridade sobre as forças do mal. Um exemplo marcante é o homem possuído em Cafarnaum. Em Marcos 1:23-26 lemos: "E estava na sinagoga um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Jesus, com autoridade, ordenou ao espírito imundo que saísse do homem, e o demônio, gritando, saiu dele. Estes encontros demonstram que Jesus tinha o poder de libertar as pessoas da influência demoníaca, afirmando sua soberania sobre Satanás e seus seguidores. Jesus frequentemente ensinava sobre a natureza e as táticas de Satanás, alertando seus seguidores sobre as armadilhas do inimigo. Em João 8:44, Jesus descreve Satanás como mentiroso e pai da mentira. "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele." Estas palavras de Jesus revelam a verdadeira natureza de Satanás como enganador e acusador, cuja principal arma é a mentira. Jesus ensinou que, ao conhecer a verdade, podemos nos libertar do poder do engano de Satanás. Um dos momentos mais trágicos da influência de Satanás no Novo Testamento é a traição de Jesus por Judas Iscariotes. Em Lucas 22:3-4 lemos: "Entrou, porém, Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e foi ele tratar com os principais dos sacerdotes e os capitães de como lhe o entregaria." Este ato de traição, inspirado por Satanás, levou à prisão e crucificação de Jesus.
A entrada de Satanás em Judas mostra como ele pode influenciar até mesmo aqueles que estavam próximos de Jesus, se eles abrirem seus corações ao mal. No entanto, essa traição também fez parte do plano redentor de Deus, mostrando que mesmo nas ações malignas, a vontade divina prevalece. A crucificação de Jesus foi o golpe decisivo contra Satanás e suas forças. Em Hebreus 2,14 lemos: "E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo." A morte e ressurreição de Jesus derrotaram o poder de Satanás e abriram o caminho para a salvação da humanidade. Na cruz, Jesus desarmou os poderes e autoridades malignas, triunfando sobre eles publicamente, como afirmado em Colossenses 2,15. Esta vitória final marcou o início do fim para Satanás e assegurou a redenção eterna para todos os que creem. Após sua ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos a missão de continuar combatendo as forças do mal e espalhar o Evangelho. Em Marcos 16:17, ele disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Esta comissão mostrou que o poder de Jesus sobre Satanás foi conferido a seus seguidores, capacitando-os a enfrentar e vencer as forças malignas. Os discípulos, agora armados com o Espírito Santo, continuaram a obra de Jesus, libertando os oprimidos e proclamando a vitória de Cristo sobre Satanás. Caros ouvintes, ao longo da Bíblia, Deus revelou que o destino final de Satanás está selado. Em Apocalipse 21:3, encontramos uma profecia poderosa. "Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos." Este período simboliza um tempo de grande paz e justiça, durante o qual Satanás será incapaz de enganar as nações. Este é o início do fim para Satanás, uma promessa de Deus de que o mal não reinará para sempre. A Bíblia nos leva ao momento culminante do juízo final, onde Satanás será julgado por todos os seus atos. Em Apocalipse 20:10, lemos: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Este versículo nos assegura que Satanás enfrentará a justiça divina e será punido eternamente por suas transgressões. O juízo final é o ato decisivo de Deus para restaurar a ordem e a justiça no universo. O destino de Satanás é descrito como o lago de fogo, um lugar de tormento eterno. Em Mateus 25:41, Jesus fala sobre este lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Este lugar é a antítese do céu, um símbolo da separação final e irrevogável de Deus. A condenação ao lago de fogo representa a derrota completa de Satanás e a eliminação de sua influência maligna para sempre. Com a condenação de Satanás, a Bíblia nos revela a vitória completa de Deus sobre o mal. Em Apocalipse 21:4, está escrito: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esta vitória marca o início de uma nova era, onde o sofrimento e a dor, causados por Satanás, não existirão mais. A vitória de Deus é total, trazendo restauração e paz a toda a criação. A nova criação é a culminação do plano redentor de Deus. Um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Satanás não será mais sentida. Em Apocalipse 21:1, João descreve sua visão: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Esta nova criação é um lugar de perfeita comunhão entre Deus e a humanidade, onde a justiça e a paz reinam eternamente. É o cumprimento da promessa de Deus de fazer novas todas as coisas.
Encerramos nossa jornada com uma mensagem de esperança para todos os fiéis. A vitória de Deus sobre Satanás nos assegura que o mal tem um fim. Em Romanos 16:20, Paulo nos conforta: "E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés." Esta promessa é um lembrete constante de que, apesar das lutas e desafios que enfrentamos, a vitória final pertence a Deus e aos que permanecem fiéis a Ele. A esperança dos fiéis é a certeza de que um dia estaremos em plena comunhão com Deus, livres do mal e do sofrimento para sempre.